Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Como nossos personagens estão sempre apanhando e se curando, hoje vamos dar uma atenção especial a esse assunto e veremos como os pontos de vida e os descansos estão funcionando nessa quinta edição. Então, preparem seus hit dice e venham comigo. Uma característica sempre presente em todas as edições do Dungeons & Dragons são os tradicionais pontos de vida ou hit points. Desse modo, é possível prender o braço de um tarrasque em uma janela e alfinetar o seu dedo até a morte. Na realidade, os pontos de vida servem para medir a resistência do seu personagem, e não como ele foi ferido. O mestre e os jogadores têm total liberdade para descrever o que acontece quando o personagem perde pontos de vida, desde pequenos arranhões, passando por ferimentos que deixarão cicatrizes, até a perda de um órgão vital. Pela regra, alguns poucos ataques podem causar ferimentos incapacitantes ou até mesmo a morte permanente de um personagem, mas eles são bem poucos. Os personagens dos jogadores normalmente acabam morrendo quando um ataque reduz os seus pontos de vida para 0 e o dano excedente é igual ou maior do que o seu total de pontos de vida. Se o personagem não morrer com um ataque, ele ficará com 0 pontos de vida, independente da quantidade de dano excedente que ele sofreu, e ele ficará com a condição inconsciente. Se ele não receber nenhum tipo de cura nos turnos seguintes, ele começa a lutar contra a morte fazendo um Death Saving Throw por turno. Diferente dos outros Saving Throws, esse teste não está relacionado a nenhum atributo. O jogador rola um D20 e se a rolagem for 10 ou mais, ele terá um sucesso, e abaixo disso ele terá uma falha. Se no decorrer dos turnos o personagem somar 3 sucessos, ele ficará estável, isto é, ainda com 0 pontos de vida, mas não precisará mais realizar outros Death Saving Throws. Se o personagem acumular 3 falhas antes de 3 sucessos, esse personagem morrerá. Essas falhas ou sucessos não precisam ser consecutivos, e quando o seu personagem recuperar alguma quantidade de pontos de vida, essa contagem é zerada. Além disso, a rolagem de 1 no Death Saving Throw equivale a 2 falhas ao invés de uma, e a rolagem de um 20 faz com que o personagem recupere 1 ponto de vida, recuperando assim a consciência. Se por acaso você continuar sofrendo dano depois de ter os seus pontos de vida reduzidos para 0, o seu personagem automaticamente receberá uma falha. Se o dano for crítico, ele receberá 2 falhas. Se o dano de um ataque for igual ou superior ao seu total de pontos de vida, o personagem automaticamente morre. Nos primeiros níveis, é até bem comum que os personagens acabem morrendo, mas conforme os níveis forem passando, somente danos realmente massivos matarão o personagem. Agora que sabemos como funcionam os pontos de vida e a morte, vamos ver como recuperar esses pontos de vida. O jeito mais fácil de recuperar pontos de vida é descansando. Com o chamado Short Rest, o seu personagem precisa descansar pelo menos 1 hora sem fazer nenhuma atividade estressante. Nesse período ele pode comer, beber, ler e tratar as suas feridas e a dos seus aliados. E é aí que entram os Hit Dice. Todo personagem tem um número de Hit Dice igual ao seu nível de personagem. Se ele for um multiclasse, lembre-se que os Hit Dice de cada classe serão diferentes, mas eles se acumulam. Ao final do Short Rest, o personagem pode gastar 1 ou mais Hit Dice à sua escolha, gastando esses dados até ficar satisfeito. O valor dessa cura natural é igual à rolagem do Hit Dice mais o modificador de constituição do personagem. E o dado de cada Hit Dice é igual ao dado de vida daquela classe, sendo D12 para o Bárbaro, D10 para o Guerreiro e por aí vai. Um erro bem comum é achar que gastar os Hit Dice diminui os pontos de vida totais da classe, e isso não acontece. Passando para o Long Rest, o seu personagem irá descansar por 8 horas seguidas, novamente sem fazer nenhuma atividade estressante, mas ele ainda poderá ler, falar, comer ou ficar de guarda. Mas essas atividades não podem tomar mais do que 2 horas desse período de 8 horas de descanso. Se esse período for interrompido e os personagens precisarem gastar até 1 hora fazendo alguma outra atividade estressante, como fugir ou lutar, eles precisam começar o descanso novamente para receber os seus benefícios. Ao final das 8 horas de descanso, o personagem recupera todos os seus pontos de vida perdidos, além de recuperar metade do seu total de Hit Dice. Como já era de se esperar, um personagem não pode ter mais do que um descanso longo num período de 24 horas, mas ele pode ter quantos descansos curtos achar necessário.
Além do descanso, os personagens também podem recuperar pontos de vida com o auxílio de certas habilidades, magias e itens mágicos, mas esses métodos são bem claros em termos de regra. Se ainda restar alguma dúvida sobre o assunto, é só usar os comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail ou pelo perfil do Facebook.